Bom dia a todos, eu chamo-me Ludwig e vou-vos dar esta disciplina de Bioinformática Aplicada. Vocês devem ter reparado que temos 3 horas de teórica. Eu vou dividir isto em 3 blocos, portanto fazemos uns intervalos. E o objetivo é antecipar a matéria teórica, não só para poder pôr os vossos testes um pouco mais cedo, porque depois começam a ser todos ao mesmo tempo, mas também para facilitar no trabalho final vocês terem a matéria a tempo de depois pensar no que querem fazer. Eu vou começar agora, nesta primeira hora, a falar um pouco do que é a bioinformática e os objetivos desta disciplina. E também como é que vão fazer as aulas, a avaliação e essas coisas assim. E depois falar um pouco deste portal NCBI, onde vocês têm muitos recursos para a bioinformática. Vocês têm a informação toda na página da disciplina, incluindo os slides, os apontamentos das aulas e também, se não correr nada de mal com a aparelhagem, tem o vídeo também das teóricas. Okay? Tem o meu endereço também lá no clipe, portanto, se tiverem dúvidas ou assim, podem contactar. O que nós vamos focar aqui é bioinformática, mas vamos começar por ver o que é que isto quer dizer. Existe uma aplicação mais específica deste termo que remonta às origens da bioinformática, como usar computadores para analisar sequências de genes e proteínas. Portanto, uma forma bastante estreita de usar o termo bioinformática é para referir esse tipo de problemas e a utilização de computadores para resolver esse tipo de problemas. Mas, no sentido mais genérico, a bioinformática será a aplicação de computadores e de programação para resolver problemas de informação na área de biologia, medicina e áreas afins. Portanto, são problemas de compreensão de processos biológicos, de análise de dados, de simulação, de representação de conhecimento, etc. Tudo aquilo em que nós podemos usar computadores para nos ajudar a processar aquela informação. Portanto, e este vai ser o sentido que nós vamos dar a este termo, e esta disciplina, por causa disso, vai ser uma disciplina bastante abrangente e não aprofundada. Nós vamos falar de muitas coisas diferentes, para vocês terem uma ideia do que há, mas não vou aprofundar muito na teoria, exceto algumas coisas que são mais importantes, como algoritmos de alinhamento de frequências e coisas assim, que quer historicamente, quer para compreender algumas ferramentas que são importantes, mas em geral vamos fazer assim uma visão muito por alto de uma área bastante grande. Vocês têm também alguns termos que podem ser usados como sinónimos de bioinformática, como biologia computacional, systems biology e assim, que focam classicamente diferentes aspectos, não aquela parte de análise de dados de frequência, mas nós vamos englobar isto tudo na bioinformática. Portanto, no que toca a esta disciplina, bioinformática, são estas coisas todas. Há também esta ideia de que bioinformática é uma área interdisciplinar, porque junta a parte de ciências de computação e de informação, de engenharia de software, bases de dados, inteligência artificial, métodos de simulação, modelação, etc., com a parte da biologia, a genética, proteínas, a parte de bioquímica estrutural, de análise de metabolismos, de sistemas biológicos e assim. Mas, no fundo, isto apenas parece ser interdisciplinar porque nós estamos a dividir estas duas áreas. No fundo, estamos a tentar compreender algum aspecto da natureza, temos de usar as ferramentas todas que são relevantes. Portanto, isto é o mesmo como dizer que alguém que está a usar um microscópio em microbiologia está a fazer uma coisa interdisciplinária porque o microscópio não é biologia. Portanto, no fundo, a informática aqui é uma ferramenta para nos ajudar a processar informação e acaba por fazer parte daquilo que nós precisamos de usar para resolver os problemas. Aqui uma ideia, de conceitualização de bioinformática destes autores, Born e Weissig, é a ideia que juntamos estas 3 partes, a teoria, as aplicações e os dados. Portanto, temos na parte da teoria toda a teoria subjacente à informática, o desenvolvimento de software, algoritmos e assim por diante, incluindo aspectos mais recentes como aprendizagem automática e ontologia. Nós vamos falar um pouco dessas hoje. As aplicações em si, aqueles problemas para os quais nós vamos usar a informática para tentar resolver,
será, por exemplo, análise de sequências, sequenciação dos números inteiros, previsão de estruturas de proteínas e assim, e os dados que nós precisamos usar para tentar resolver esse problema. Portanto, temos bases de dados enormes com sequências de genes, temos os dados da parte da bioquímica estrutural, de espectrometria, etc. Outra perspectiva, outra forma de compreender a informática, portanto, esta primeira será a conjunção destes três aspectos. Neste, segundo Altman e Duggan, podemos pensar no fluxo de informação em processos biológicos. Portanto, temos aqui este dogma central que a informação passa do DNA para o RNA, proteína, etc., e depois vai interagindo para formar o organismo e o ecossistema. Portanto, temos aqui um fluxo de informação. E depois temos também, na parte da metodologia científica, um conjunto de passos que normalmente se segue, que também vamos transportando informação de um lado para o outro. Portanto, no fundo, a bioinformática será o estudo destes fluxos de informação dentro da área da biologia e da medicina, e para isso nós precisamos da tecnologia de processamento de informação. Estas definições, enfim, são formas diferentes de pensar no problema, mas a ideia fundamentalmente é a mesma. Nós precisamos de processar muita informação para compreender estes sistemas complexos, e a informática dá-nos aquelas ferramentas, quer conceptuais, da maneira de pensar nos problemas, quer mesmo ferramentas, literalmente, computadores, máquinas e assim, para nos ajudar a resolver este tipo de problemas. E, basicamente, o problema principal que começamos a ter, que não é só um problema, é também uma vantagem se soubermos tirar partido dele, é esta quantidade enorme de informação que nós vamos acumulando. E nós podemos pensar, aqui segundo este autor, Burkowski, pensar em compor esta informação, no fundo, que nós vamos gerando, em três aspectos. Nós temos o aspecto da realidade que estamos a tentar compreender, portanto, aquilo que está na natureza, do qual nós estamos a obter informação. Temos depois o processo pelo qual nós vamos compreendendo e criando representações desses aspectos da natureza que nós queremos compreender. Portanto, isto será a ciência, todo aquele processo iterativo de ir formulando, criando modelos, prevendo observações a partir daí, criando hipóteses, testando, corrigindo os erros, etc. E depois temos uma parte da computação em que nós queremos usar computadores para poder ajudar a criar esses modelos e a testar esses modelos, a testar as nossas hipóteses. Portanto, no fundo, nós estamos a usar o processo científico para tentar representar algum aspecto da natureza, mas depois vamos usar a computação para tentar representar algum aspecto dessas construções conceptuais que nós fazemos em ciência, para nos ajudar a testá-las ou a aproveitá-las ou a prever alguma coisa, inferir algo a partir delas. Portanto, aqui nós podemos dividir conceptualmente estes três aspectos. Um modelo é algo que nós criamos para tentar representar um aspecto da realidade. Pode ser um mapa, pode ser um conjunto de equações que descrevem as órbitas dos planetas, por exemplo, ou um equilíbrio químico, qualquer coisa que nós usamos que simboliza um aspecto da realidade que nos interessa. Desse modelo, normalmente nós conseguimos inserir hipóteses. Se as nossas equações estiverem certas, então nós prevemos que vamos observar o planeta naquela posição, ou que quando fizermos aquela reação química vai-nos dar aquele resultado, etc. E aí nós podemos depois testar para essas hipóteses, para tentar aferir se o nosso modelo está a representar corretamente aquele aspecto da realidade que nos interessa. Além disso, temos a teoria, que é um esquema, digamos, uma infraestrutura conceptual que nos permite gerar modelos que impõem certas restrições aos modelos e assim facilita a geração dos modelos. Por exemplo, a teoria da evolução impõe restrições a modelos que nós possamos criar acerca de como as bactérias vão desenvolver resistência a antibióticos, ou o que é que vai acontecer com programas de vacinação, ou se introduzirmos espécies estranhas no ecossistema, etc. Portanto, não ficamos com a liberdade dos modelos que vamos criar bastante restrita, e como a teoria da evolução nos permite gerar modelos que correspondem à realidade, nós temos bastante confiança nela por isso. Portanto, é a mesma coisa com a teoria da relatividade, a mecânica quântica, etc. São estruturas conceptuais que estão um bocado mais afastadas da realidade, porque não são acerca de nenhum aspecto concreto da realidade, é mais genérico, mas que permitem afunilar o tipo de modelos que nós podemos construir, e isso ajuda-nos no processo de criar modelos que representem exatamente a realidade.
E nós podemos pensar agora na computação como uma instanciação, uma representação de um modelo científico, mas que inclui um conjunto de instruções, um algoritmo, suficientemente específicas para poder ser executado no computador. Se nós pegarmos num modelo que seja uma descrição, por exemplo, de um ecossistema, aquilo é difícil de dar ao computador para fazer alguma coisa. Mas se nós pegarmos, por exemplo, nas equações e implementarmos um resolvedor dessas equações, que calcula o equilíbrio das populações, por exemplo, de predadores, presas, etc., agora nós podemos pôr o computador a calcular as consequências desse modelo e a dar-nos previsões conforme os parâmetros. Aqui tem um exemplo simples, temos vocês devem conhecer esta expressão, não é, de cinética enzimática. Nós temos aqui um modelo que descreve genericamente o comportamento de uma enzima, conforme a concentração da enzima, do substrato e aqueles parâmetros da constante de catalisação e aquele KM, o meio da curva. E este será o nosso modelo científico. E agora nós podemos, a partir disto, se nós implementarmos um algoritmo que consiga resolver estas equações, nós agora podemos alterar os parâmetros, por exemplo, e ver a distância entre o que estamos a prever e os dados experimentais. E podemos até otimizar esses parâmetros para reduzir o erro entre o que estamos a prever e os dados experimentais e assim calcular quais são os melhores parâmetros para uma certa curva. Por exemplo, temos aqui isto seria a curva teórica, a azul, da qual que nós não vemos, não é? Isto é o que está na natureza, seria as características da enzima. Nós fizemos aqui umas experiências com várias concentrações de substrato medida a velocidade inicial e é claro que quando tentamos fazer as coisas experimentalmente há sempre algum erro associado, algum ruído no final. Mas depois nós usamos o programa para tentar ajustar a melhor curva àqueles valores e obtemos algo que é parecido ao que estaria lá real, ao que nós não conseguimos ver diretamente, mas conseguimos inferir, assumindo que o modelo está correto e com base nos dados que nós temos. Portanto, vamos pensar na bioinformática como tentando resolver este problema de instanciar modelos científicos no computador para nós podermos depois inferir coisas acerca deles quando esses modelos são bastante complexos. E nós podemos ter modelos mesmo muito complexos, que à mão depois não dava para fazer as contas, digamos assim, mas se os conseguimos traduzir para o computador, conseguimos pôr o computador a fazer esse trabalho por nós. É claro que temos sempre dois pontos de erro aqui. Temos a parte do lado da ciência e da parte experimental, não é? O modelo pode não corresponder exatamente ao que se passa na realidade. Por exemplo, aquele modelo da cinética enzimática é uma aproximação, assumindo certas coisas acerca da maneira como a enzima se comporta. Temos também toda a parte que vem da obtenção dos dados, há sempre algum erro experimental associado àqueles valores, mas depois podemos também ter uma fonte de erro no lado do computacional. Por exemplo, se nós usarmos um método numérico para integrar este tipo de equações diferenciais, por exemplo, se quisermos, neste caso não temos equação diferencial, mas quisermos mesmo a simular cinética, temos de usar um método numérico para integrar sistemas de equações e isso pode ter um erro associado. Neste caso também nós estamos a fazer uma otimização dos parâmetros, minimizando o erro quadrático, por exemplo, mas a certa altura vamos parar a minimização quando achamos que já está suficientemente bom e isso pode não estar no ponto melhor ou pode ser encravado no mínimo local, etc. Portanto, há depois problemas associados com a implementação destes modelos no computador e a forma como tentamos resolver as equações podem introduzir um erro adicional. Portanto, basicamente, bioinformática, aqui, como nós vamos conceber o termo, será o uso de informática e computadores para implementar modelos científicos na área da biologia e, com isto, podermos inferir algo acerca desses modelos que não seria possível fazer só com papel e caneta ou só de cabeça. Estes aspectos computacionais, esta tradução do modelo para o computador, requer algumas técnicas especiais, não só métodos numéricos, engenharia de software e assim por diante, para implementar os programas, mas também conseguir desenvolver esses algoritmos e perceber o que é que se tem de fazer. Mas depois tem uma aplicação muito vasta, porque há muitos problemas ou muitos modelos científicos que nós temos de processos que, sem computadores, nós não conseguimos estar a utilizá-los na prática. Nós podemos ter uma ideia, por exemplo, de como é que os átomos na proteína, como é que os vários aminoácidos
interagem com os outros, se repelem, se atraem, assim, mas se nós temos uma proteína com 1500 resíduos ou algo desse género, nós não conseguimos calcular à mão quais são essas interações todas e como é que elas se vão enrolar. Portanto, aí precisamos do computador para fazer esse tipo de cálculos. Vamos também recorrer a um conjunto grande de técnicas, quer da biologia, para obter os dados e os modelos todos que precisamos, quer da parte da informática, para poder implementar esses modelos. Portanto, o resultado é que temos um campo bastante vasto do uso de informática na biologia e então o que nós vamos cobrir aqui será vamos ver uma amostra, digamos assim, de vários aspectos da bioinformática para vocês terem uma noção do que é esta área. Então é isso que nós vamos fazer nesta unidade curricular. Vamos cobrir, na generalidade dos casos, os tópicos vão ser cobertos de uma forma algo superficial. Eu posso dar alguns detalhes para ilustrar de artigos, ir assim um pouco mais em detalhe em alguns exemplos de aplicações, mas serão apenas uma amostra, uma forma para exemplificar o que é que se faz nessa área. No segundo trabalho prático, o primeiro também, mas principalmente no segundo, vocês têm a oportunidade de explorar em mais detalhe algum tópico que vocês escolhem. O primeiro trabalho prático será uma análise crítica de um artigo à vossa escolha, portanto pode ser uma área que vocês estejam interessados para perceber melhor alguma solução, algum método de informática. O segundo trabalho prático será mesmo mais de usar software ou criarem vocês, se escolherem fazer em programação, e depois ter mesmo resultados, analisar os resultados e assim. Portanto, a ideia é que nos trabalhos práticos vocês aprofundem uma pequena fatia da bioinformática que vos interessa. E na parte teórica, nós vamos ver um pouco de cada coisa para vocês poderem escolher o que é que vos interessa e ter uma ideia de qual é a parte que querem aprofundar. Vai haver aqui muitos detalhes, principalmente na prática, quando vocês estiverem a experimentar software e serviços online e assim, que mudam muito. Aliás, todos os anos tenho de fazer alterações no guião das práticas, porque as coisas mudam de sítio, a interface é diferente e assim. Portanto, esta parte não é muito importante. Vocês saberem qual é que é o programa que se usa para fazer isto, ou como é que é a interface, ou como é que se chama aquilo, ou assim, é irrelevante, porque ao fim de um ano ou dois isso já pode ser bastante diferente. Portanto, o que nós vamos focar é naquilo que é mais durável, que é o tipo de problemas que estamos a resolver, aqueles algoritmos mais fundamentais, mais usados para resolver esses problemas, e como é que vocês podem adaptar a essas mudanças. Portanto, principalmente nas aulas práticas, eu vou insistir muito em vocês usarem a ajuda online, a documentação e assim dos serviços que vocês estão a usar, porque isso tem um padrão que é regular, o tipo de coisas que vos dão e que as pessoas esperam encontrar, e se vocês se habituarem a fazer isso, daqui a um ano, mesmo que a interface seja completamente diferente, vocês vão lá ver ao help e fazem a mesma coisa e já é mais fácil de se habituarem a essas mudanças e de usar esses serviços. Portanto, isso será uma das coisas que vamos focar também nos exercícios da tarde. E a ideia, o objetivo será dar-vos aqui uma visão mais larga do tipo de coisas que se faz na informática, para vocês terem esse primeiro contacto com o software, com os algoritmos, com o serviço e perceberem a parte fundamental de alguns algoritmos importantes, para ter uma ideia de como é que aquilo funciona e, basicamente, aprenderem o que é que está disponível e aprenderem a usar esse software. Porque se vocês dedicarem muito tempo a usar um software específico ou uma interface específica de um serviço ou assim, e depois passar um ano ou dois, vocês quando voltarem aquilo já está completamente diferente. Portanto, já não é aquele menu naquele sítio, já não é aquela opção. Mas se vocês se habituarem a fazer isto com vários e perceberem o padrão, como é que as coisas normalmente são feitas, que tipo de documentação é que há e assim, depois é muito mais fácil, quando vocês precisarem de usar alguma coisa, aprender rapidamente como usá-la. Portanto, esse será o foco principal aqui nas práticas. Para estudar, vocês têm os slides e os apontamentos das aulas, também a gravação das aulas. Estes são os livros que eu recomendo. Eu vou dando algumas referências a alguns capítulos conforme os slides, conforme as aulas teóricas que têm relevância para estes. Há também vários artigos que eu vou citando, vocês têm os apontamentos e aqui, portanto, se houver alguma coisa que queiram aprofundar ou esclarecer dúvidas ou assim, podem consultar os artigos.
E depois muito das aulas práticas vai ser a usar recursos que estão disponíveis online e que vocês depois podem usar em casa também, se quiserem. Portanto, basicamente as aulas práticas têm um guião que não é necessariamente todo para fazer na aula, porque agora depende se vocês se interessam mais por uma coisa e vão aprofundar um pouco mais, depois perdem mais tempo nessa. Mas, em princípio, vocês conseguem facilmente fazer em casa também, e depois, se tiverem dúvidas, tiramos na aula a seguir. O plano das aulas terá 8 sessões de teóricas, 3 horas cada um, portanto, em vez de termos 12 de 2 horas, temos 8 de 3 horas. E as 3 horas eu vou tentar que não seja só eu a falar. Portanto, temos 3 blocos de 1 hora em que eu vou tentar ocupar talvez 70%, assim que é para podermos também ir esclarecendo dúvidas e ir fazendo isto mais interativo. Nas aulas práticas, portanto, aqui na teórica vou basicamente falar dos conceitos principais. Vocês podem ver os testes dos anos anteriores, não é? A ideia não é vocês memorizarem os detalhes, mas é perceberem as coisas. Há algumas exceções, por exemplo, os algoritmos de alinhamento, vocês têm de saber mesmo como se faz, e depois eu pergunto-vos no teste para ver se sabem como se faz, mas em geral é terem uma noção dos conceitos mais importantes. Nas aulas práticas, tem alguns exercícios relacionados com a teórica, mas também muito tempo para experimentarem diferentes aplicações online e serviços e assim, basicamente com o objetivo de, por um lado, saberem o que é que existe, porque às vezes, como isto é um campo muito diverso, um dos fatores limitantes é as pessoas não saberem que há um serviço que faz uma certa coisa e então nunca lhes ocorre usar isso. E outra coisa é habituarem-se às várias interfaces diferentes, porque quanto mais vocês encontram, mais fácil depois é usar qualquer uma dessas coisas, porque eles tendem a seguir padrões semelhantes. Também, nas aulas práticas, será para dar ajuda com os trabalhos. Como os trabalhos serão individuais e cada um escolhe o seu tema, é natural que haja dúvidas exatamente como é que podem abordar o tema, o que é que devem fazer e assim. Portanto, convém que durante as práticas vocês vão falando comigo e afinando esses detalhes. Na primeira metade, correspondente ao primeiro teste, os testes vão ser independentes porque vão ser diferentes partes da matéria, mas estas primeiras 4 sessões correspondem ao primeiro teste. Nós vamos falar sobre a parte de pesquisa bibliográfica, das ontologias e do Gene Ontology, assim. Aquele Google PubMed, por acaso, vou tirar, porque entretanto já não está a funcionar. Vamos falar de alinhamento de sequências e processamento de sequências, alinhamento de múltiplas sequências, análise filogenética e evolução e bases de dados dos nomes. Portanto, basicamente, a primeira parte será aquela bioinformática mais no sentido clássico, que é focada na análise de sequências. O primeiro teste será no dia 9 de abril, à hora das práticas. Provavelmente não será na mesma sala, porque não cabemos todos naquela sala, mas a coordenação do curso também pede para tentarmos fazer os testes na hora das aulas, porque depois vocês têm outros módulos e assim é difícil de combinar tudo. Portanto, os testes serão na hora das práticas. E esse teste será na semana a seguir à última aula teórica desta primeira parte. Portanto, será na quinta semana, nós temos 4 semanas destas, na quinta semana, quando começarmos a segunda parte, eu reservo também algum tempo para fazermos revisões, ou tirar dúvidas, e depois ter o teste. O primeiro trabalho será num tópico relacionado com isto, sequências, ontologias, filogenia, etc. Vocês podem escolher. Se calhar fora disto também não é muito grave, é uma questão de falarmos e de combinarmos, mas se vocês tiverem algum interesse específico que seja mais ou menos nesta área, ou que seja também relacionado com o segundo trabalho e queiram juntar os dois, nós podemos fazer isso. E eu iria apontar para a entrega ser no dia 21 de abril, que é para depois não ficar muito perto do segundo teste. No entanto, o que acontece sempre aqui é que quando começa a chegar à altura da entrega, vocês pedem para adiar e também para mim tanto faz. Portanto, isto é mais uma questão de organizarem as vossas avaliações, porque para mim ser nesta altura ou ser mais tarde é indiferente, estamos no meio do semestre, não faz diferença. Portanto, este deadline será, por omissão, dia 21 de abril, se ninguém disser nada, mas se vocês precisarem de alterar por estar muito perto de outras avaliações, então digam-me. A única coisa que eu peço é que não façam isto à última da hora, porque pode haver pessoas que fazem um esforço para entregar a tempo e depois altera-se o prazo e isso não é muito justo.
Portanto, desde que vocês combinem entre vocês e seja consensual, eu não tenho problema em alterar esta data. Na segunda parte, as sessões 5 até 8, será bioinformática estrutural, principalmente. Portanto, vamos ver estruturas de proteína e visualização, quais são as bases de dados de estruturas de proteínas e formatos, comparação de estruturas, previsão de estrutura secundária, previsão de estrutura terciária também de proteínas e docking de proteínas. Vamos falar também um pouco de RNA e assim, mas principalmente bioinformática estrutural é quase tudo sobre proteínas, portanto isto será a segunda parte, incidirá muito sobre isso. O segundo teste será a 7 de maio e há 2 semanas de intervalo entre a última aula teórica e depois o teste, porque entretanto há o feriado e a Páscoa e assim. Mas no dia 7 de maio, apesar de já não haver aula teórica, nós podemos combinar uma aula teórica começando, por exemplo, às 10 ou às 11 ou assim, só para fazer revisões, portanto depois na altura combinamos conforme vocês queiram. O segundo trabalho tem de entregar até dia 7 de junho, que é o último dia de aulas, e este prazo já tem de ser mesmo rígido. Portanto, vocês têm tempo antes para fazer isso, têm praticamente um mês, ou mais de um mês, desde acabar a matéria teórica até entregar o segundo trabalho, portanto convém até que entreguem mais cedo, mas esta data eu não posso adiar porque depois eu tenho de ter tudo avaliado a tempo do exame, para a avaliação contínua tem de sair antes e assim, portanto não dá mesmo para ser mais tarde, ok? Portanto, a ideia é que quando acabar, ou mesmo antes de acabar a matéria toda, se vocês identificam um tema que vos interessa mesmo para o segundo trabalho, podem começar a fazer isso. Vai haver também aqui, entre o teste e o fim das aulas, vamos depois combinar um dia em que eu falo com cada um de vocês, 15 minutos ou assim, quando já estiverem na fase final do trabalho, só para ver o que é que falta fazer, como é que afinam as coisas. Portanto, aí depois vemos um dia que seja mais conveniente para vocês. Mas essa parte é importante porque depois há sempre dúvidas, como os temas são todos diferentes, há sempre dúvidas acerca do que é que tem de estar no relatório, quais são as partes mais importantes e assim. Portanto, isto será a avaliação. 2 testes e 2 trabalhos, vale tudo 1/4 da nota e não há restrições, não precisam ter nota mínima em qualquer um deles. A nota final será a média simples dos 4. Para a parte de Python, eu vou falar um bocadinho de Python. Python é a linguagem de programação que vamos falar aqui e este será outro aspecto da bioinformática que também é importante, que é vocês saberem fazer alguma coisa com o computador, programar um pouco, enfim, fazer alguns scripts para processar dados, etc. Isto costuma ser a parte mais difícil da matéria e aquela que muita gente quer evitar. Conta 25% para cada teste, portanto, em cada teste há 5 valores de perguntas sobre Python, mas na parte dos trabalhos, tanto pode ser 0 como 50%, dependendo do que é que vocês fazem no trabalho final. Portanto, o trabalho final pode ser feito em programação, se vocês quiserem, em Python, ou então pode ser feito sobre outra coisa qualquer, se quiserem fugir do Python. Portanto, vocês têm alguma flexibilidade para determinar quanto é que isto pesa na vossa avaliação. A desvantagem é que isto costuma ser, pelo menos para a maioria das pessoas, exceto às vezes alguns alunos que vêm de informática fazer bioinformática ou assim, mas na generalidade dos casos esta é a parte mais difícil da matéria, aprender a programar um pouco. Por outro lado, é aquela que potencialmente é mais útil, seja o que for que vocês vão fazer no futuro, de certeza que dá jeito de saberem programar porque ajuda-vos imenso numa data de tarefas. Portanto, se vocês quiserem aproveitar esta disciplina para arrancar um pouco nisso e aprender uma ferramenta mais útil, esta será, de certeza, aquela em que mais vale a pena investir. E o que eu vou fazer é partir, para isto não ser assim muito doloroso, todas as sessões, a última hora, o último pedaço, vai ser sobre Python. Vamos começar com os elementos básicos de como usar o interpretador e o ambiente de desenvolvimento, as estruturas de controle da linguagem e de composição dos problemas, e depois vamos ver várias bibliotecas, porque há muito código já feito. Se vocês souberem usar essas bibliotecas, ajuda bastante a fazer uma data de coisas, a resolver problemas, para processamento numérico, para fazer gráficos, para fazer ajustes, otimizações, por exemplo, ajustar modelos e assim, e para processar dados
dados mistos em tabelas, em que têm coisas com campos de contexto, campos categóricos, números, etc., e em tabelas como aquelas que costumam ter nas folhas de cálculo. Portanto, vamos ver várias bibliotecas para isso, aquele tipo de coisas que é mais comum ter de se fazer em bioinformática, e essa será a parte da matéria de Python. Tentar fazer com que vocês tenham pelo menos aquele ponto inicial para aprenderem a fazer uns scripts simples de processamento de dados, de ajuste de modelos, de alguns testes desse género. A avaliação, como eu disse, é simplesmente a média de todos estes 4 elementos de avaliação, os 2 trabalhos e os 2 testes. E o ideal é que vocês escolham os trabalhos de forma a serem também úteis, não apenas para ter a nota, mas alguma coisa relacionada com o trabalho que vocês tencionam fazer. Não sei se já estão a começar a parte do mestrado, algumas pessoas já têm um tema escolhido, outros podem ter só uma ideia do que é que interessa, mas vocês podem tentar escolher os tópicos que vão usar para os trabalhos práticos, de maneira a aproveitarem isto para outra finalidade depois. Os testes são independentes, porque aquelas 2 partes da matéria estão um pouco relacionadas uma com a outra. Enfim, há alguma relação, mas não é muito relevante para a avaliação. Portanto, vão ser avaliados de forma independente quando se vocês quiserem fazer o exame. Basicamente, o exame vocês podem pensar no exame como avaliado para 40 valores, com 20 correspondendo ao primeiro teste e 20 correspondendo ao segundo, e vocês, se quiserem fazer melhoria no exame, ficam com a melhor nota de qualquer um dos testes. Portanto, no exame podem até não fazer uma das partes, ficam com 0 nessa, mas têm a nota do teste, fazer só outra, como vocês quiserem. Na prática, o que isto quer dizer é que mesmo que vocês não venham a um dos testes, pode ser útil vir ao outro, porque já não têm de fazer esse no exame. Portanto, têm essa flexibilidade para a parte da avaliação. O foco dos testes, da parte teórica, é mais na compreensão dos algoritmos, dos conceitos e assim, e não propriamente andarem a memorizar nomes. Por exemplo, se vocês não se lembrarem do nome de um programa, descrevam o que é ou algo desse género. Eu só quero saber se vocês percebem o que é que está ali a passar. Portanto, basicamente, se vocês perceberem as aulas e os slides e lerem os capítulos que eu recomendo do livro, esse é o nível de detalhe que eu exijo no teste. Pode ajudar irem também dar uma olhada nos artigos que eu cito quando dou exemplos, porque pode ajudar a compreender as coisas. Mas eu não vou fazer perguntas especificamente naquele artigo, na página 12 ou assim, para saber o que é que está escrito. Para os trabalhos, é também importante vocês mostrarem que percebem o que é que está lá. E aí conta muito para a avaliação a vossa capacidade crítica daquilo que estão a fazer, em ambos os trabalhos. No caso do primeiro trabalho, vocês vão escolher um artigo num daqueles tópicos das primeiras aulas e depois explicar porque é que escolheram o artigo, portanto, qual seria o propósito para o qual vocês iam usar as técnicas descritas no artigo, fazer uma revisão crítica do que é que está lá, porque é que aquilo funciona bem ou se funciona mal, ou algo desse género, incluindo alguns outros artigos relacionados que vocês depois vão à procura para vos ajudar a fazer uma análise daquilo que estão a analisar. Depois mandam um zip com o PDF da vossa revisão e os outros artigos que vocês usarem neste caso. Sempre para submeter os trabalhos, vocês devem enviá-los num zip do vosso endereço oficial da FCT para este endereço aqui. Depois vocês podem ver nos slides. Tem de ser do vosso endereço oficial da FCT, porque é a única maneira que eu tenho de validar que é mesmo a própria pessoa que está a enviar o trabalho e não outra pessoa qualquer. Portanto, em princípio, cada um de vocês é a única pessoa que tem a password do e-mail aqui da FCT, portanto, se vocês enviarem de lá, eu sei quem é e tenho a garantia que é mesmo aquela pessoa que enviou. Podem fazer em inglês ou português, conforme der mais jeito. Portanto, se não estão muito à vontade com o inglês, façam em português. Se não, pode ser mais prático fazer em inglês, porque escusam de estar a tentar traduzir termos e assim. Se quiserem misturar os dois, enfim, desde que não estarem muito a ler, não dificulte muito depois a avaliação, façam como quiserem. Portanto, aqui o objetivo será vocês mostrarem que percebem o que é que se passa lá e que conseguem comparar com o trabalho relacionado e avaliar aquela técnica que está ali. Portanto, o que estamos aqui a simular era o que seria se vocês estivessem mesmo a fazer um trabalho relacionado
com esse artigo que vocês escolheram e estavam a tentar escolher uma forma de resolver o vosso problema. Portanto, têm de explicar essa motivação. Pode não ser real, pode ser, imagina um cenário qualquer, eu queria fazer isto e agora vou à procura deste artigo. Mas o importante é vocês saberem avaliar essa técnica e perceberem se vale a pena usá-la ou não, chegar a uma conclusão acerca disso. Se a vossa revisão crítica for simplesmente traduzir o artigo ou dizer o que é que está no artigo, isso não vale nada, não é? Portanto, eu vou avaliar o que é que vocês estão a perceber sobre aquilo e a pensar sobre o assunto e não propriamente só decidir se ler o artigo ou não. No segundo trabalho, vocês vão fazer algo mais prático que implica usar algum software e ter resultados. Ou então, se quiserem fazer em Python, escrever um script e mostrar como é que funciona, para que é que serve. Portanto, aí vocês escolhem algo relacionado com a parte da bioinformática estrutural, é aquilo que é mais fácil para fazer isto. Pode haver exceções, se vocês tiverem um trabalho específico em mente e que seja preciso encaixar, por exemplo, o primeiro e o segundo, se vocês já estão a trabalhar em alguma coisa para a tese ou assim, então querem fazer um trabalho mais específico, depois nós podemos falar como é que podemos adaptar isso à avaliação, mas se não têm assim nenhuma ideia já pré-estabelecida, será algo acerca da segunda parte da matéria e depois, no fim, fazem um zip, têm os dados e os resultados, para ver como é que aquilo funcionou, um relatório com o que vocês fizeram, com a discussão, com os gráficos e assim. Notem que isto não convém ser coisas muito grandes, vão ao que interessa, porque depois eu vou ter de ler todos, não é? Portanto, aqui o primeiro será à volta de 3, 5 páginas, não mais do que isso. Este pode ir até às 10, até porque este normalmente tem gráficos, não é? Vocês fazem qualquer coisa e depois mostram vários bonecos, portanto podem estender-se um pouco mais. Mas o texto devia estar à volta no máximo para aí 5 páginas, ok? Que é para conseguir avaliar isto tudo a tempo. Aqui, o que vocês têm de fazer é ter mais uma vez, dizer qual é o objetivo, qual é que seria o objetivo deste trabalho, escolher as ferramentas certas, usá-las e avaliar o resultado. Por exemplo, se vocês quiserem fazer sobre docking, sobre a interação de proteínas, podem dizer qual é a interação que querem modelar, escolher o algoritmo que vão usar e as estruturas que vocês vão usar e depois ter os resultados avaliar para ver se aquilo é fiável ou não, se vocês desconfiam que aquilo possa não estar certo, algo desse género. Se quiserem fazer por modulação por homologia, também é um tópico bastante popular. Vão tentar prever a estrutura de uma proteína com base noutra que é conhecida e é homóloga, então vão à procura dos candidatos, vão à procura do software, justificam porque é que usam aquele software e depois avaliam os resultados. Portanto, a ideia será sempre esta de vocês dizerem qual é o objetivo, avaliar as ferramentas que vão usar, explicar porque é que vão usar aquelas e não outras, e depois avaliar criticamente o resultado. Na parte da programação, também a ideia será simples, bem que depois a implementação será um pouco diferente, mas a ideia será que vocês têm um problema que querem resolver, neste caso terá de ser um problema simples, vocês não vão poder fazer um programa muito complicado, mas pode ser ajustar uma curva qualquer num trabalho experimental que vocês fazem, ou converter ficheiros em vários formatos e agregar informação, uma coisa assim desse género. E depois vão dizer qual é o algoritmo que vocês vão criar, qual é, no fundo, o procedimento que eles têm de seguir, implementar, testar e mostrar que funciona. Portanto, em geral, vocês têm de dizer para que é que serve aquilo que vocês vão fazer, depois escolher os dados, reunir os dados e escolher as ferramentas que vão usar e, no fim, avaliar os resultados. O importante aqui é que vocês percebam bem aqueles aspectos da seleção das ferramentas, quais são as limitações, quais são os pontos fortes e que também sejam capazes de verificar os resultados. Uma coisa boa na maior parte destas aplicações de bioinformática é que dão sempre resultados. Uma coisa má é que nem sempre os resultados são o que deviam ser. Portanto, se nós não conseguimos avaliar o resultado, o facto daquilo ter dado um boneco daquela maneira ou uma estrutura daquela ou assim, não quer dizer nada e pode-nos estar a enganar. Portanto, esta parte é bastante importante, a vossa capacidade crítica, quer das ferramentas, quer dos resultados, nestes trabalhos. Notem que não há problema se vocês fizerem isto e depois no fim o resultado ser mau. Vocês não vão ser avaliados pela qualidade do resultado. Mas se o resultado for mau e vocês acham que foi bom, aí sim são penalizados. Portanto, têm de ser capazes de analisar o que é que aquilo deu e conseguirem distinguir
esses dados. Ok, então vamos começar mesmo na parte da bioinformática, e só para concluir esta primeira hora vou falar deste National Center for Biotechnology Information, o NCBI, em que vocês têm neste portal imensa coisa, ligações a muitas bases de dados, vídeos de tutorials, mesmo repositórios de artigos, de livros, coisas assim desse género. Portanto, isto é um ponto de partida bastante útil se vocês quiserem aprender alguma coisa sobre bioinformática e coisas relacionadas com ciências da vida. Portanto, a ideia aqui deste centro não é simplesmente guardar informação, mas é ter mesmo os sistemas que agregam e interligam diferentes bases de dados e mantêm esses dados, tudo o que é preciso para facilitar o uso dessa informação, portanto não só os serviços online, mas também software que vocês podem descarregar e usar localmente. E depois mesmo a parte de investigação que eles também financiam, enfim, não será tão útil para quem está de fora, mas que vai produzindo essas ferramentas, esse software, que nós depois podemos usar. E aqui vocês vão encontrar imensa informação acerca de substâncias químicas, de ensaios, de software que vocês podem descarregar, de estruturas de proteínas, domínios, nós vamos usar vários serviços destes nessa parte. Toda a parte da genética, homologia, sim, mas depois mesmo coisas como literatura, taxonomia e organização de artigos, de referências bibliográficas e muitas ferramentas para estas coisas. Outra parte também útil é toda esta parte dos tutorials e de treino, de vídeos para explicar como é que fazem certas coisas, de guiões que vocês podem seguir, exemplos e assim, que vos podem ajudar a utilizar aqueles serviços. Isto é importante porque estes serviços e o software está constantemente a ser alterado. Portanto, há sempre melhorias, há coisas que depois desaparecem e se juntam com outras e tal. E, a menos que vocês estejam sempre a par disto, vocês vão ter muitas vezes a situação em que vão usar um serviço que achavam que era de uma maneira e agora está completamente diferente. A coisa mais importante é aprenderem a ir lá ao help, aos tutorials ou assim, dar uma olhada para ver como é que aquilo agora funciona e se vocês estiverem habituados a fazer isso, depois é muito mais fácil de usar isto tudo. Vocês têm aqui também ferramentas para vários tipos de problemas em bioinformática, de usar grandes bases de dados, fazer pesquisas, correlação de dados e assim, eles fazem isso lá no site, toda a parte de organização daquelas bases de dados e documentação, e nós vamos usar vários desses serviços para pesquisa de sequências, para taxonomia, para estrutura e assim por diante. Mas agora no início, hoje vou só focar na parte da documentação, que eles têm lá guardados e educação. Portanto, nós vamos voltar aqui ao NCBI noutras aulas para ver esses outros aspectos. Hoje vou só passar um bocadinho por alto nesta parte. Portanto, vocês têm, lá têm vídeos, têm cursos, pequenos cursos para fazer usar alguns serviços e assim, com materiais disponíveis, têm aqueles tutorials em PDF, em vídeo, têm muitos manuais e documentação que vocês podem descarregar ou podem consultar online. Portanto, há lá, se vocês quiserem aprender a usar uma ferramenta específica, um bom ponto de partida é procurar ali, porque pode ser que haja lá algumas coisas a explicar como usar. Depois tem também o manual do NCBI, portanto isto é um site tão grande que até o help vem ali na forma de manual. Na verdade há duas versões, há também este NCBI Handbook, que é assim um pouquinho mais aprofundado, mas que tem muitos exemplos, não só exemplos de como usar os serviços, mas às vezes explicações dos algoritmos que estão por trás, da teoria, portanto é mesmo como se fosse um livro de texto sobre as coisas que estão lá. Vocês têm também aquele NCBI Bookshelf, onde tem um repositório de muitos livros que vocês podem descarregar em PDF, que não é novidade nenhuma, mas neste caso é legal. Portanto, vocês têm muitos repositórios também, onde podem descarregar livros em PDF, mas este tem essa pequena diferença de ser legal, e tem lá vários livros famosos, que vocês até conhecem. Depois, talvez o mais importante ainda, e vamos falar um bocadinho melhor depois na segunda hora sobre isto, é o PubMed, que é um portal de acesso à Medline, ao repositório de artigos em biologia e medicina. Possivelmente vocês já usaram
este, para fazer pesquisa bibliográfica. Nós vamos ver um bocadinho mais de detalhe como é que funciona o motor de pesquisa, mas isto também faz parte do NCBI, vocês têm o acesso a estes artigos, e tem também alguns subconjuntos mais específicos. Por exemplo, este PubMed Health especializa-se na parte de reviews de ensaios clínicos e assim, de eficácia de fármacos, etc. E tem também o jQuery, que em alguns casos ainda está referido com o nome antigo, o André, que é um portal que cruza, relaciona muitas bases de dados, portanto cerca de 40 bases de dados, quer de referências bibliográficas, de genética, de estrutura de proteínas, homologia e assim por diante. Portanto, aqui vocês têm, basicamente é uma forma de organizar esta informação, porque se vocês têm a estrutura de uma proteína, essa proteína também está codificada por um gene que chegar noutra base de dados, há artigos publicados com essa estrutura, há genes parecidos e que podem codificar para proteínas com funções diferentes e assim, e tudo isso existem bases de dados diferentes, mas há aqui um grande esforço de cruzar toda essa informação para depois ser fácil nós irmos à procura de outros aspectos, de outros tipos de informação acerca daquilo que nos interessa, por exemplo, uma proteína, um gene, algo. Portanto, resumindo aqui esta primeira hora, a bioinformática, nós vamos pensar na bioinformática basicamente como uso de tecnologia de informação, informática, computadores, para resolver problemas na área de biologia, será organizar informação, modelar processos, fazer simulações, previsões e assim. Temos esta parte toda dos modelos computacionais e a ideia de que, no fundo, nós criamos modelos científicos para tentar representar algum aspecto da realidade, mas o modelo científico não é necessariamente amigável para o computador poder fazer alguma coisa com ele. Portanto, depois precisamos de um modelo computacional e conseguimos traduzir esse modelo científico para algo que o computador possa fazer, e claro que a tradução pode não ser exata, não é? Uma coisa é nós escrevermos um conjunto de equações, outra coisa é nós resolvermos essas equações e obter o valor, não é? Esse problema é diferente, e aí pode haver também ligeiras diferenças entre o modelo teórico, científico e o modelo computacional. O objetivo deste curso é vocês terem uma ideia dessa relação dos modelos, pelo menos dos algoritmos mais importantes, e terem uma noção do que há e de como é que vocês podem usar, ganhar alguma prática nisso. E pronto, nesta primeira parte seguimos um bocadinho este do NCBI, que nós vamos usar muitas vezes ao longo do curso. Eu recomendava que vocês lessem o primeiro capítulo do Structural Bioinformatics, que fala um pouco dessa coisa, do que é a informática e assim, e se tiverem depois também em casa podem dar uma olhada no portal do NCBI, para terem uma ideia do que é que há por lá.